Nesses vídeos de sofazinho claro, eu vou falar sobre as matérias que eu fiz como aluna especial de mestrado em marketing na Universidade de Brasília. Eu vou mostrar o programa dos cursos para vocês verem assim quais são os tópicos que podem interessar vocês e também vou mostrar o que eu fiz como o trabalho de conclusão de cada matéria. Aí vocês podem comentar o que mais interessa para vocês, que aí eu trago vídeo sobre o assunto. E vou mostrar aqui a ementa de como foi a matéria de estratégias em marketing, que foi uma matéria assim que eu peguei e falei assim, vai ser tranquilo. E foi, assim, terror e pânico. Em partes porque, quando a gente é aluno especial, a gente não pode pegar algumas matérias de base que ajudam a gente a ler e entender um artigo científico. Como o professor Rafael é muito criterioso, e isso é excelente. Não é uma crítica negativa, é uma crítica positiva, porque ele coloca a barra lá em cima, e eu acho que a sala de aula é o lugar pra gente ter bastante critério mesmo. Então, eu tenho certeza que ele visse algumas coisas que eu já falei por aqui, ele iria falar, nossa, você está no limite ali de falar sobre certas pessoas. Então, assim, ele é bem criterioso em relação a esse tópico aqui, né? Ciência em marketing. E aqui, pesquisas em estratégia de marketing. Essas duas discussões, e só pra vocês terem uma ideia, cada encontro equivale a 4 horas de discussão. Então, são discussões bem profundas e às vezes a gente não conseguia nem sair de um único artigo. Eu já falei sobre isso no vídeo sobre lançamento, né? Sobre quais são, assim, os limites do marketing ser uma ciência. Então, assim, é um consenso difícil do que é ou do que não é. No meu vídeo, que eu me apresento, eu falo que aqui meu posicionamento é marketing baseado em evidências, roubando um termo que é da saúde. Não vou me estender muito aqui, mas eu pretendo fazer um vídeo um pouco mais elaborado sobre isso. Já vi que é importante ser dito com mais detalhes. Mas essa parte, assim, do marketing, ele não é uma ciência dura, ele não é... Algumas partes dele é assim, pode ser... A gente pode criar experimentos, né? A gente consegue ter um ambiente minimamente controlado. Então aqui a gente falou muito sobre isso, quais são as metodologias, quais são esses limites, quais são os problemas da pesquisa em marketing. Então assim, é muito, muito, muito importante a gente primeiro discutir até onde a gente vai. E aí a gente vai pegando cada caixinha. A estrutura dessa matéria, assim, provavelmente, se vocês encontrarem outras ementas de cursos por aí, provavelmente vai ser bem diferente, né? Porque vai muito da visão ali do professor. E é bem interessante porque ele escolheu também muitas publicações de pessoas que já são da UNB, ex-alunos que conseguiram publicações legais, então isso gera um networking, né? Ele apresentar coisas que ele mesmo fez e guiou os alunos é uma forma também de falar assim, olha, tem isso aqui, se você quer pesquisar nessa linha, a gente já fez isso, isso e isso. Então, é uma forma também de fomentar, né, futuras pesquisas pela proximidade do que foi feito. Então, muitas discussões sobre o desempenho de mercado, se o próprio, você buscar o market share é uma métrica interessante, o quanto que isso é uma realidade ou não é, porque todas as empresas, assim, quando a gente chega no marketing, a nossa cobrança como marqueteiro é aumentar, assim, exponencialmente resultados e tal, mas às vezes é pegar a exceção e querer colocar isso como regra. Então a gente coloca aqui muito sobre essas partes de desempenho, então, né, quais são essas estruturas, a gente tem aqui, vocês podem ver também o título, né, dos artigos, fica mais fácil, né, de fazer essas comparações. Então, essa parte, né, de como que a gente vai medir o nosso desempenho em marketing. Então, aqui fala sobre um desempenho de vendas, qual que é a métrica. Então, a discussão é basicamente essa, assim, métrica, como que mede, como que organizam uma metodologia para fazer isso. Então, assim, a gente tem aqui, adereçando diretamente, né, como que a gente pode ir dessa pesquisa acadêmica para a prática de mercado, como que então tem essa relação. Por isso que o meu posicionamento entre práticas baseadas em evidências é muito isso aqui, porque tem várias coisas que a gente pode e deve procurar metodologias em artigos científicos, porque a gente não, as empresas, elas são fechadas nos métodos delas, e elas devem fazer isso, sabe? Então é um ativo muito importante. Existem empresas que participam de um pensamento mais open source, mas a maioria não é assim. A maioria você tem que lidar com contratos. Eu acho que principalmente, não só num discurso de competitividade, mas num discurso também de privacidade desses dados, né? Porque você vai expondo. Então, assim, todas essas questões de como que mede o desempenho, como que faz uma metodologia para fazer essa medida, é uma análise extremamente racional do que é uma estratégia em marketing. Ela culmina, então, da gente às vezes procurar essa inovação que é feita na pesquisa, na ciência, em marketing, para a gente tentar colocar essa prática no nosso dia a dia, né? Como que você consome isso e faz do jeito que dá, né? A gente sabe que nunca é perfeito nessas situações, então tem todas as pesquisas vão colocar quais são os seus limites, a gente precisa entender eles, assumir esses riscos e fazer da melhor forma possível com as informações e recursos que estão disponíveis. Então, aqui eu gostaria de ter tido mais B2B, mais marketing digital, mas enfim, né? A gente precisa, não tem tempo para
para tanta discussão. A gente vê, de novo, né, o B2B é só um risquinho, né, nas matérias, e o B2B ele tá muito mais presente do que a gente imagina. Então aqui no marketing digital a gente tem também essas partes de efetividade da propaganda online, e porque que, inclusive também aqui nas datas desses artigos, se vocês voltarem, né, nas outras apresentações de matéria que eu fiz, são artigos muito mais recentes, né? É muito difícil, as estruturas elas mudam o tempo todo, é muito difícil você fazer uma ciência muito criteriosa em algoritmo que muda, que você não sabe como que ele está pensando e tal, mas você tem dados e tem medidas muito boas, né? Então o feito é melhor do que perfeito nesse caso. Por isso que tem muitos artigos super interessantes nessa parte de publicidade boca a boca, de você minerar os dados, como que tem essa referência. A publicidade boca a boca é diferente de um mercado de influência, por exemplo, mas seria mais o cliente falando espontaneamente, né, sobre os produtos e sugerindo. Aí aqui, muito interessante essa discussão sobre internacionalização desses produtos. O mercado digital, ele é essa potência, né, de você conseguir coletar dados e planejar a entrada em um outro país com muito mais precisão. E aqui, por último, né, também tendo um pouquinho do B2B, que é o marketing de relacionamento, que é muito, muito importante. Aqui a gente tem, né, quais são os fatos que influenciam nessas relações, e essas relações são digitais, né? Rede social, tem muita relação, e o relacionamento é extremamente importante para o B2B, e essa parte aqui de análise de CRM. Gente, é um mundo essa análise de CRM. Para quem não sabe, eu trabalho com B2B, então é o que eu vejo assim no dia a dia. E o exemplo mais clássico, né, de análise de dados, de CRM, e juntando comportamento de compra, é aquele caso do Walmart, né, que pelo comportamento de compra, e eles terem um CRM, que é essa base, né, de relacionamentos, eles sabem quem que é você, sabe o seu comportamento de compra, analisa isso numa alta escala e consegue fazer as previsões. Então, essa capacidade de fazer previsões ou analisar o passado é bem importante, assim, dependendo da sua atuação na empresa, né. Então, para um economista, um cientista de dados e tal. Então, se você tem essa formação e você consegue já pegar esses dados de relacionamento e fazer previsões, é uma estatística pesada. O marqueteiro pode até fazer, mas o que eu vejo é muita gente formada na área de economia, trabalhando com a microeconomia e analisando esses dados. Tanto que, já indo para o que eu fiz nessa matéria, porque puxado.